Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo aí de acompanhamento semanal. Vamos dar uma olhadinha aí de como foi a movimentação do mini índice e mini dólar na semana passada. Também dar uma olhadinha no histograma, range stop, calendário econômico, tá? Então um novo formato aí que a gente vem fazendo desde a semana passada, tá joia? Então vamos lá. Então começar aqui com um gráfico de 15 minutos, mini índice futuro, tá? Então índice Bovespa muito movimentado na semana passada, muitas entradas, tá? Então foi uma boa semana operacional aí com muitas oportunidades, tá joia? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então na segunda-feira a gente já pôde observar aqui um range relativamente alto, ó, 2.000, bem alto, 2.400 pontos de máxima e mínima, né? Volatilidade realmente forte. Na terça-feira manteve aí uma alta volatilidade, ó, 2.000 pontos de range. Na terça-feira 1.300, deu uma amenizada, 1.400 pontos. Na quinta-feira 1.400 pontos, muito parecido com a quarta. E na sexta-feira movimentação um pouquinho mais direcional, né? Então fez aí 2.200 pontos, também muito parecido aí com a segunda-feira, que também foi bastante forte, né? Então a gente viu ali 2 dias com uma força muito direcional, uma força muito grande aí no Ibov, e 3 dias de média volatilidade aí no que se diz respeito ao range. Porém, todos os dias tivemos aí uma boa força DX no minuto, tá? Então distorções grandes da média, nos dando aí muitas oportunidades, e todos os dias a gente pode observar muito parecido com a semana passada. Então a gente já tinha dados estatísticos para se adaptar às momentos de mercado. Então foi uma semana relativamente fácil de operações no índice. Por quê? Porque ele fez o que vinha fazendo, né? Então a gente tinha todos os dados estatísticos da movimentação, nos adaptamos a isso e realizamos boas operações com segurança, tá? Então foi uma semana bem bacana ali no índice. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Então a semana aí do dia 21 ao dia 25, dólar também uma movimentação forte aí na segunda-feira, ó, quase 55 pontos de entre máxima e mínima. Terça-feira deu uma amenizada, mas também foi forte, 38 pontos. Na quarta-feira, mais um range muito alto, mais de 60 pontos entre máxima e mínima. Na quinta-feira ele deu uma consolidada, ficou o dia inteiro ali, ó, num range de 25 pontos, né? Não sabendo o que fazer. Na sexta-feira deu um range também ali mediano, 35 pontos, médio para alto, tá? Mas tivemos 3 dias aí com movimentação bem forte, né? Então segunda, na terça-feira médio, tá? Mas segunda e quarta foi um range bem alto. E no minuto a gente pôde perceber alguns dias com a volatilidade um pouco maior na força DX e alguns dias aí com a força um pouco menor, né? Então a gente analisou dia a dia ali no nosso RoboInvest News, a média 7, que a gente toma por base. Alguns dias, mais esse dia aqui, ó, terça e na quinta. Também a gente pode falar na sexta, né? Terça, quinta e sexta, a volatilidade um pouco menor, a força DX um pouco menor. E na segunda e quarta-feira, uma volatilidade, uma força um pouco maior ali na questão do DX em médias rápidas, tá? Mas foi uma semana aí que não deu sustos no dólar, tá? Não deu movimentos muito bruscos aí, a gente estava preparado e até a gente estava um pouco mais preparado do que o mercado realmente fez, né? Então a gente estava preparado para o mercado um pouco mais volátil, então a gente realizou um pouco menos de operações essa semana que a semana passada, tá? Mas isso é completamente normal quando a gente vem de uma semana de altíssima volatilidade. Ele não manteve, o dólar não manteve uma altíssima volatilidade, assim como o índice manteve, tá? Mas foi uma semana de média para alta volatilidade. Então a gente vai analisar mais um pouquinho aí para ver se a gente já pode baixar um pouquinho gradativamente o DX para se adaptar. Eu acho que segunda-feira amanhã vai ser bem importante para a gente analisar esse mercado, né? Porém, agora que eu lembrei, né, amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então deixa eu abrir aqui para vocês, ó, esse aqui é o calendário da BMF Bovespa. Então você pode entrar aqui, ó, BMF Bovespa, calendário do mercado 2018. Então aparece aqui os dias de cada mês onde não haverá pregão, tá? Mas amanhã tem pregão aqui no Brasil. Porém, ó, é um Memorial Day nos Estados Unidos. Então a gente sabe que 29, né? Então não, acho que é terça-feira. Deixa eu ver aqui. É terça-feira, pessoal. Não é. Deixa eu ver no calendário aqui, ó. Não, tá marcando 28. Memorial Day, Estados Unidos, aqui tá marcando 29.
Bom, eu acho que é segunda, tá? Eu acho que é na segunda-feira, dia 28, tá? Então vamos deixar marcado aqui como segunda-feira, dia 28, tá? Que não vai ter pregão nos Estados Unidos. Então a gente sabe que dia que é feriado nos Estados Unidos, a volatilidade tende a ser um pouco mais baixa, tá? Porque a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, também investidores externos que operam aqui no Brasil. Então a gente sabe que a tendência é ser um dia de menor volatilidade, mas na parte da tarde. Amanhã pode ser um pouquinho mais volátil, mas a parte da tarde tende a ser aí mais parada, tá joia? Mas isso aí, pessoal, a gente sempre fala que é o seguinte, a tendência é essa, o mercado faz o que quiser, né? Eu já vi feriados dos Estados Unidos com a movimentação dando alguns picos fortes, depois acalmando, então a gente sabe que é um dia diferente, mas tem que ter muita cautela em entrar muito mais agressivo no mercado, tá ok? Então vamos ficar bem atento quanto a isso. Então, ó, bom, amanhã, como é feriado dos Estados Unidos, não tem nenhuma notícia, né, que vai impactar fortemente aí no nosso mercado, tá bom? Bom, calendário econômico aqui, vamos dar uma olhadinha na terça-feira. Então, terça-feira, Estados Unidos já de volta, tá? Estados Unidos já vai estar de volta. 11 horas, a notícia de 3 touros aqui, média relevância, nada muito forte. Quarta-feira, vamos ver aqui, tá, 9h15 tem esse indicador aqui, ó, ADP Non-Farm Employment, isso aqui é uma prévia do payroll, tá? Que acontece na quarta-feira, que antecede o payroll. Como a gente inicia as operações às 9h30, isso aqui não vai trazer muito problema. Então, eu creio que não vai ter nada muito não vai interferir para a gente, tá? Esse indicador, mas quando esse indicador acontece no horário do pregão que a gente está dentro, eu sempre recomendo pausar, porque é uma prévia do payroll. Isso aqui, se sai alguma coisa diferente do mercado espera, faz uma bagunça forte aí, tá joia? 9h30 aqui na quarta-feira tem alguns indicadores também, mas média relevância. E depois mais nada. Então na quarta-feira aí destaque para a prévia do payroll, mas é 9h15, a gente começa a operar às 9h30, então pode começar a operar às 9h30 sem problema. Esse aqui, às 9h30, que tem indicador GDP, que é média relevância, tá joia? Beleza, então quinta-feira, feriado no Brasil, Corpus Christi, então não haverá pregão na Bovespa, BMF Bovespa, tá? Então, quinta-feira não tem pregão, mas sexta-feira, pessoal, não vai emendar, sexta-feira tem pregão normal, tá? Pregão normal na sexta-feira, então, ó, Estados Unidos aqui funcionando também, 9h30, payroll, tá? Então, sexta-feira é um meio de feriado, mas com payroll, então deve ser um dia de boa movimentação. Então não vamos emendar o feriado não, vamos operar bacana aí na sexta-feira, que é dia de payroll, é dia da gente ter um mercado um pouco mais volátil. Claro, no horário do payroll a gente vai recomendar pausar os robôs. Na verdade, como vai ser o payroll às 9h30, nós não vamos iniciar os robôs às 9h30, vamos iniciar de 30 minutos a 1 hora depois, ou até o mercado acalmar. Tá? Então é bem importante a gente vai passar aí nos Robô Invest News, né? Vamos lembrar sempre vocês aí nas nossas notificações, mas na sexta-feira a gente vai iniciar nossos robôs aí de 30 minutos a 1 hora depois, por conta do payroll às 9h30. Então é um meio de feriado aí, mas promete ser um dia de boa volatilidade por conta do payroll, tá bom? É isso aí, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então aqui no... como a gente sempre está fazendo agora, a gente vai analisar a média A7 no índice e média A7 no dólar, o histograma de segunda a sexta-feira, para a gente ver como foi a intensidade do mercado dia a dia, a evolução aí da movimentação do preço, tá? Então vamos lá, então começar aqui com o mini índice em média 7 na segunda-feira, dia 21. Movimentação forte, então a gente pode ver aqui pela força DX, ó, 160 aqui da nota de corte, e a gente pode dar muitos toques, muitas operações. O mais conservador aqui, ó, 170, 180, entrar mais seletivo, tá? 160 operou muito bem, ó, muitas entradas aí em momentos já extremos, mas a gente percebe que é uma alta volatilidade, alta para altíssima, tá? Porque 160, 170 na média 7, a força DX está bem grande, né? Vamos dar uma olhadinha na terça-feira. Terça-feira, então, a gente percebeu que a volatilidade se manteve alta. Então, a gente viu aqui, ó, até um pouco mais alta que na segunda. Por quê? Olha esses extremos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremos aí, passando de 200 o DX na média 7. Bom, se você está operando ali com 150, 160, 170, conservador, e pega um dia mais forte,
você não vai ter problemas. Por quê? Claro, foi 200, 230, 240, o aumento de posição vai dar conta tranquilamente, né? Mas se você está vendo que o mercado está forte assim, você pode ir aumentando um pouco. Porém, a gente veio de um dia ali de 150, 160, então é claro que pode vir um dia que dê uma volatilidade maior que a anterior, isso é normal, né? Então você não pode trabalhar com aquela configuração tão justinho. O que eu falo justinho? O que é? Você trabalha com DX de 150, pega um dia um pouquinho mais volátil, te estopa ou gera prejuízo com toque na média. Então você precisa ter uma folga na tua configuração, você precisa ter, né, um limite ali, se o mercado acelerar, você tem uma carta na manga ali para conseguir, mesmo assim, operar muito bem. E no próximo dia você vai reajustar a tua configuração para uma volatilidade possivelmente um pouco mais alta, né? Então é muito importante ter esse pensamento. Não dá para querer operar todo dia achando que vai ser igual ao dia anterior. Tá? Isso a gente tem que tomar como base porque é estatística, isso é probabilidade. Claro que isso aí tem alterações diariamente em maior ou menor intensidade do movimento. Tá joia? Então, terça-feira manteve altíssima volatilidade aí no índice com força de X muito grande. Quarta-feira, mesma coisa. Olha aqui, ó, nota de corte no 170 e a gente pôde observar muitos toques no 170 e alguns passando para 200, 210, 220, bateu um aqui 280, né? Então, mantendo segunda, terça e quarta uma volatilidade muito parecida no índice com a força de X grande, né? Quinta-feira, mesma coisa. Olha aqui, muitos toques no 160, 170, 180. Aqui a nota de corte está no 150, mas ó, muitos toques na mesma faixa, de 150 a 170, operando conservador pelo quarto dia seguido ali na quarta-feira da semana, na quinta. E na sexta-feira a gente pôde observar uma volatilidade um pouco menor. Um pouco, pessoal. Por quê? A gente pode observar uma alta frequência aqui na faixa de 130, 140. Mas no 150 a 170 foram poucos toques, tá? Foram poucos toques, deu nessa faixa aqui, mais pela manhã, mais à tarde, ó, dessa faixa aqui e aqui. Mas à tarde, realmente, a volatilidade deu uma baixada. Conseguimos as entradas com 130, 140, 150, mas não foi a intensidade como vinha fazendo no resto da semana. Mas é normal, né? Sexta-feira a gente sabe que o mercado tende a fazer uma movimentação um pouquinho mais fraca. Não é sempre, mas a tendência é a tarde da sexta-feira ser um pouquinho mais fraca. Mas foi legal para a gente observar aí que a semana inteira volatilidade do índice muito forte, tá? E deve se manter para a próxima semana. Vamos dar uma arrumada aqui, vou colocar para o dólar, para a gente ver a média 7 aqui, só um pouquinho que eu já vou ajustando. Ok, vamos lá. Dólar média 7, segunda. Dólar média 7, terça. Quarta. Quinta. E sexta. Beleza, vamos lá. Então o dólar a gente percebeu aqui, ó, na segunda-feira, nota de corte aqui no 4. O 4 fez algumas boas entradas, né? Entre 4 e 4,5 boas operações, a gente pôde perceber aqui dois tiros fortes. Um pela manhã e um à tarde, batendo 8 da média 7, o movimento pela tarde, e pela manhã batendo ali também 8. Né? Então, dois extremos muito fortes, você não pode trabalhar nesses extremos, mas aí nesse momento você vai ativar também de posição. Mas o resto do dia, operando ali na segunda-feira entre 4 e 4,5 foi bem conservador, uma frequência maior na faixa de 3,5, tá ok? Na terça-feira, volatilidade baixa na questão da força DX, né? Então a gente pode observar aqui que um DX 3 a 4, 3 entrou numa frequência relativamente boa, mas o 3,5, 4 foi mais conservador, tá? 3,5, 4 mais conservador, mas a gente percebeu nitidamente aqui que a força DX foi um pouco mais fraca, né? Então o dólar trabalhou numa intensidade um pouco menor aí na média 7. Vamos dar uma olhadinha na quarta-feira. Quarta-feira que já aumentou um pouco a volatilidade, ó, DX de 4 com vários toques, tá? E alguns momentos realmente passando longe, ó. Então 6, 6, 6, 6,5, 7. Então a gente pode observar aqui que na quarta-feira já tivemos a movimentação um pouquinho mais forte ali no dólar. Então mais conservador foi na faixa de 4,5, 5, mais agressivo ali na faixa de 4, tá ok? Quinta-feira a gente pode observar também uma volatilidade um pouco mais baixa, seletivo foi 4, 4,5,
para entrar na frequência maior 3,5, né? Então 3,5. Então a gente percebeu ali a volatilidade muito parecida com a terça-feira. E na sexta-feira, volatilidade ficou mediana também, DX4 com alguns toques, mas poucos, uma frequência maior na faixa de 3, 3,5. Então o dólar oscilou durante a semana ali, uma média para alta volatilidade ali, né? Então na média 7, o que foi isso? Na faixa de 3, 3,5, 4, 4,5, girou em torno disso aí. Não recomendo ainda cair para 3, uma operação um pouco mais conservadora, mas de 3,5 a 4,5 fica bem razoável aí, de acordo com a agressividade que você quer entrar no mercado, tá? Então vamos trabalhando nesses ranges na próxima semana. Se a gente perceber que manteve uma menor volatilidade de acordo com os números de operações que a gente for realizando segunda a terça-feira, a gente vai reajustando para conseguir fazer um número um pouco mais estável ali do que a gente está querendo. Mas o dólar está assim, um dia mais forte, mais fraco. Enquanto continuar essa variação, um dia forte, dia fraco, a gente tem que manter a configuração esperando um dia forte. Quando ele mantiver dias seguidos de menor volatilidade, aí a gente é mais seguro para a gente conseguir abaixar nossas configurações. Vamos lá dar uma olhadinha no range stop. Range stop do índice durante a semana, ó, média 7 variou ali de 600 a 800, ó, 600, 800, 800, 700, 800. Então, uma volatilidade aí que a gente pode considerar para um range stop de médio para alto, tá? Médio para alto aí na média 7. Média 15 foi mediano todos os dias, apenas na terça-feira fez um range um pouco maior, 1025. Então a gente pode considerar aí uma média volatilidade no range stop para a média 15 do índice. Média 25, mesma coisa, tá? Uma média volatilidade não passando de 1000 nem um dia, 900, 900, 800, 700. Então, mas mantendo um padrão, né? Então a gente está observando que em todas as médias aqui o índice mantendo o mesmo padrão e não fugindo muito o range stop ali em nenhum dia. Dólar, média 7 variando aí de 12,5, 12 e alguns dias, ó, como quarta e sexta-feira, 21, 23. Então, foram médios e 2 dias com alto range stop, tá? Então, por mais que a força DX não tenha sido tão alta nesses dias, mas um movimento só fez o range stop do dia, né? Então, uma distorção relativamente alta ali da média na quarta e na sexta-feira. Média 25, 50 e 100 foram todos os dias praticamente medianos, tá? Medianos, nada muito forte ali. Então variou ali, ó, 18, 13 fraco, 25 médio, 27 médio, média 25, média 50, 22, 22, 20, 33 foi médio para alto, mas outros dias foram todos medianos. Média 100, 31 e 34 pode considerar de médio para alto. Os outros dias ali, ó, 16 baixo, 25 médio. Beleza, vamos lá para as ações. Petrobras 71, 78, 32, 51, 40. Então veio com a volatilidade um pouco mais alta segunda e terça e depois abaixou bem, né? De 70, 71, 78 para 32 e 40. Caiu aí a volatilidade da Petrobras. Vale na faixa de 90, 60, 50, 70, 38 também oscilou bastante. 92 é um alto range stop e 38 é baixo, né? Então oscilou aí a semana de baixo, médio e alto range stop na Vale. Bradesco 42, 76, 46, 40, 60, todos os dias aí bem medianos, né? Não teve nenhum dia aí que só um 76, mas eu também considero mediano. Então todos os dias aí com a média volatilidade no range stop do Bradesco, tá bom? Pessoal, índice de volatilidade a gente vai passar amanhã no Robô Invest News para não ficar muito longo esse vídeo aqui no domingo para vocês. Então a gente deu uma passada aí no gráfico, histograma, range stop, calendário econômico. Acho que deu para a gente ter uma boa ideia aí da semana que passou e também do que a gente projeta aí para a próxima semana. Então é bem provável que o índice mantenha essa altíssima volatilidade que ele vem fazendo, né? Então movimentos muito fortes e muito parecidos há pelo menos 2, 3 semanas, tá? O dólar está oscilando entre uma média e alta volatilidade, então a gente tem que ficar atento para não entrar tão agressivo e ser surpreendido. Então tem que ter bastante cautela nesse momento aí de transição do dólar, tá? Então amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então a gente projeta que poderemos ter uma volatilidade um pouco menor, né? Uma volatilidade um pouco menor nos Estados Unidos, refletindo no Brasil, né? Refletindo no feriado dos Estados Unidos. Então vamos ficar atento aí, mas eu recomendo muita cautela se você quer entrar bem agressivo esperando isso, tá? O mercado pode fazer alguma movimentação mais forte aí, te surpreender. Terça-feira normal,
quarta-feira normal, quinta-feira feriado no Brasil, não vai ter pregão, e sexta-feira a gente volta normalmente aí, e sexta-feira de payroll, né? O evento mais aguardado do mês aí, onde gera boa volatilidade nos mercados, pelo menos o dia inteiro, né? Não é só o período não. Então, depois do payroll, que é 9h30, o mercado sempre fica mais a risco ali, mais agitado, e a gente consegue fazer boas operações no dia, tá joia? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, e-mail, WhatsApp, a gente vai estar disponível aí para te atender no que for preciso. Bom final de domingo para todo mundo. Até mais, pessoal.